Folha aponta um problema para a candidatura do Lula, né? Além de todo o problema econômico, além de toda a rejeição do Lula, eles apontam aqui a questão da fadiga eleitoral, né? Eu já apontei, já falei isso para vocês aqui, né? O Lula quer se colocar como, não, porque eu vou resolver os problemas e coisa e tal, e qualquer coisa que ele diga que vai resolver com o novo governo, cabe a pergunta, por que você não fez antes? Por exemplo, ele diz agora que vai acabar com a escala 6x1. Por que você não fez isso antes, Lula? Por que só agora que você vai acabar com a escala? Por que vai ganhar essa eleição para acabar com a escala? Por que não fez isso antes, né? Então, ou seja, o cara já está praticamente 20 anos. Eles falam aqui ó, que o PT está no poder há não sei quantos anos aqui, que o Lula está 12 anos no poder e não sei o que lá, mas não. Isso é mentira, porque os governos da Dilma também foram basicamente governos do Lula, né? Ou seja, o Lula está no poder aí há mais de 20 anos aqui no Brasil, só fazendo merda. É impressionante esse tipo de coisa. Chamar de fadiga eleitoral, não, é asco completo por essa figura decrépita que está no governo ainda, né? E aí eles apontam que o governo está percebendo isso na hora que percebe ser difícil divulgar as conquistas do governo, que eles chamam, né? Porque não tem conquista nenhuma, só tem merda feita pelo Lula, né? Eles chamam isso de fadiga eleitoral. Aí estão querendo agora contratar, olha só, influenciadores para engajar a militância, né? Ou seja, o PT está querendo, no final das contas, criar um gabinete do ódio, né? Aquilo que acusaram o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro dá dinheiro para fazer gabinete do ódio, não sei o que lá. No final das contas, nunca viram nada disso, não teve nada provado contra o Bolsonaro nesse aspecto. Mas ele foi acusado disso, né? Agora o Lula está querendo fazer exatamente isso e aparentemente agora pode, não tem nada de errado o Lula tentar esse tipo de coisa, né? E a verdade é a seguinte, o Lula está percebendo o tamanho do desafio que ele tem. Não é só nas redes sociais também, não. Ele lançou recentemente uma carta para a ala evangélica, né? Estão demonizando o PT, mas não somos demônios, disse o esquerdista, que é um demônio mesmo, com certeza, né? Vamos falar sobre essas coisas aqui, sobre essa fadiga eleitoral do Lula. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Fraudão do Lula, Quid nem é carro, prefiro ir a pé, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Folha de São Paulo traz aqui a notícia de que a fadiga eleitoral desafia Lula. Terceiro governante há mais tempo no poder no Brasil. E terceiro há mais tempo porque não conta os governos Dilma como sendo Lula, né? Com 12 anos na presidência, o petista só perde para Dom Pedro II e Getúlio Vargas. Na avaliação de especialistas, o presidente ainda não se adequou às novas relações de trabalho e consumo. Ou seja, o que eles estão falando aqui é algo que eu já falei para vocês de outras palavras da mesma forma, né? O grande problema do Lula é que o Lula está velho. Não velho fisicamente. Velho fisicamente pouco se importa, não faz diferença nenhuma. Ele está se mostrando aqui fazendo ginástica e coisa e tal, né? Essa carcaça velha dele aqui fazendo ginástica e coisa e tal. O problema não é o físico, o problema é o mental, meu amigo. O Lula está atrasado nas ideias, tá? Mas o pior do Lula não é que ele não está adequado às novas relações de trabalho e consumo. Ele nunca esteve adequado a isso. As ideias do Lula são as ideias do século XIX, né? Do Marx e coisa e tal, do socialismo, do comunismo. Coisas que já estavam ultrapassadas no século XIX, quando Marx criou elas, já eram coisas erradas, já eram coisas que não funcionavam. No século XX já tinha gente que acreditava que isso funcionava, infelizmente causaram várias tragédias por conta de pessoas acreditarem nessa lorota, e ainda hoje é a visão que o Lula tem do mundo, a ideia de que se ele organizar a sociedade toda, se ele puder mudar tudo, ele resolve os problemas todos. Não, não resolve. Você só piora a situação. Nenhum ser humano tem a capacidade de entender o que é melhor para toda a sociedade, né? Simplesmente não há o conhecimento necessário para isso. É impossível uma pessoa ter o conhecimento total dessa história, de tudo que está acontecendo na sociedade, para permitir esse tipo de coisa, né? Então, no final das contas, sempre acaba gerando merda, sempre acaba fazendo merda. E, curiosamente, sempre acaba privilegiando os amigos, é o que acabou acontecendo lá na União Soviética, em tantos outros regimes comunistas, né? Cuba, por exemplo. Cuba é uma miséria só para o povo, mas a nomenclatura lá, o pessoal do partidão de Cuba, lá do Partido Comunista de Cuba, né? Tá todo mundo bem, não tem ninguém ruim não, cara, todo mundo rico lá, bicho. O partidão ficou rico. Quem fica na merda é a população, né? Aqui, ó, a corridinha virou marca registrada da comunicação do Lula aos 80 anos de idade. Em agendas oficiais, ele aperta o passo para ser flagrado pelas lentes da equipe, que logo posta a cena nas redes sociais. Os jornalistas querem ajudar o Lula, querem muito dizer, não, que o Lula tá, olha só, tá correndo, não sei o que lá.
O presidente também se deixa filmar quando faz exercícios, tática que tem sido usada para mostrar disposição e afastar críticas da sua idade avançada. Eu não sei não, bicho, dá para ver aqui um velho decrépito fazendo exercícios muito leves aqui. E no final das contas, né, lembra muito o Collor. Lembra o Collor na época do impeachment, né? Ele também saiu fazendo corrida, não sei o que. A Dilma, na época do impeachment da Dilma, a Dilma também saiu andando de bicicleta para tudo quanto é lado. De repente, esse pessoal, quando vai perder o poder, né, parece que dá um ânimo, né, físico pro pessoal, né? Aqui, ó. Foi o que aconteceu na semana passada, quando a primeira-dama Janja, né, registrou imagens do marido malhando sem camisa às 6 da manhã, né? Que coisa, né? Como se não fosse preparado, como se tivesse o Sidônio falando, vai assim, faz ali, Lula, fica ali agora daqui, Janja, tira, filma daqui. Porra, você sabe que é tudo artificial desse cara, né? Lula é o terceiro governante que mais tempo permaneceu no poder no Brasil. E aí o mais engraçado, ele falando, não, porque os governantes deste país fazem coisa, o país está mal por causa dos governantes. Lula, você é o terceiro maior governante da história do Brasil, os outros dois são lá para trás, Dom Pedro II e Getúlio Vargas, que aliás foi outra bosta também, né? Aqui, ó, até o fim de 2026 ele completará 12 anos na presidência, tempo equivalente a 3 mandatos. Considerando o Brasil império, Lula só perde para Dom Pedro II, que ficou 49 anos no poder. Getúlio Vargas ficou 18 anos no poder e deu golpe, né? Ficou nesse tempo todo no poder porque deu golpe. Getúlio Vargas deu golpe, né? Ficou esse tempo todo no poder porque deu golpe. Aparecem depois o petista Dom Pedro I, que ficou 10 anos, e Fernando Henrique Cardoso, que ficou 8 anos. Não, mas o pior é o seguinte, 12 anos do Lula, tem que contar a Dilma também, pô. A Dilma é uma criatura desse sujeito, né? Lula está no panorama político desde os anos 80, participou de 7 das 9 eleições presidenciais desde a redemocratização. Em 89, as exceções foram 2010 e 2014, quando emplacou a Dilma Rousseff. Em 2018 não chegou a ter o nome nas urnas porque estava preso, né? E teve a candidatura barrada pelo TSE. Ou seja, o que acontece nessa história é isso, o Lula está velho. Está velho, não, fisicamente isso é o de menos, ele está velho mentalmente, as ideias dele estão ultrapassadas, esse é que é o problema, né? E muito ultrapassadas, e o Brasil está sofrendo com isso, né? E o pior é o que eu falo, o povo percebe esse tipo de coisa, percebe que as ideias do Lula estão ultrapassadas, são ideias que não resolvem os problemas atuais do país, né? Aí o pessoal vem para esse papo aqui, ó. Loyola avalia que a esquerda tem tido dificuldade de ampliar a comunicação digital, mesmo com ideias bem recebidas pela sociedade. Falso. O problema da esquerda é que as ideias da esquerda são erradas. Esse pessoal acha, porque criou, né, soberania nacional, isenção de imposto de renda, não sei o que lá, e que isso aqui vai afastar o contrário. O Lula é contra a soberania nacional. O Lula sempre foi da Internacional Socialista, sempre foi contra a bandeira do Brasil, sempre foi contra com a camisa da seleção. Aí agora ele muda, agora ele aparece com a camisa da seleção, agora ele fala de soberania. É o que eu falo para vocês, soa artificial. O Lula está mudando de ideia. Isenção de imposto de renda, beleza, foi ótimo, lindo de morrer. Mas a verdade é a seguinte, o Lula criou 37 impostos, aumentou 37 impostos nesse governo dele, só nesse governo dele, sem contar no passado, né? E sem contar a tragédia que é a reforma tributária que eles fizeram. Ou seja, no final das contas, esse tipo de coisa toda que está sendo feita aqui, isso é uma porcaria. O Lula tenta botar esses exemplos que são outliers, né? Que são fora do padrão, para tentar convencer as pessoas que ele tem ideias modernas. Não, as ideias do Lula são antigas, né? O povo percebe a falsidade disso. É igual quando o Lula vai na igreja. A gente vai falar sobre isso também, o problema do PT na igreja, né? Como eu falei para vocês, a informação descentralizada e distribuída mostrou que o brasileiro é muito conservador e muito religioso, né? Mesmo uma pessoa que não é tão religiosa assim, ela encara a pessoa religiosa como uma referência, como algo positivo, né? Então, ou seja, e o Lula nunca fez questão disso. Aí agora o Lula aparece na igreja. Mas não tem jeito, cara. O pessoal percebe a inconsistência desse tipo de coisa. O Lula está no passo errado da sociedade, né? Aí eles ficam tentando esses truquezinhos, né? Não fizemos uma carta porque estão demonizando o PT, que evangélicos filiados ao PT fizeram uma oração durante o encerramento do Nacional dos Evangélicos, da sigla, em Brasília. Estão demonizando o PT, mas não somos demônios, falamos de amor. O problema é isso, vocês falam de amor, mas fazem ódio, né? Cuidamos do povo. Não. O PT cuida dos amigos do PT, meu amigo. Só quem ganha dinheiro no Brasil do PT é os banqueiros, que ganha dinheiro pra caralho. O banco nunca ganhou tanto dinheiro quanto na época do PT, bicho, que o Lula adora pegar dinheiro emprestado, né? Então, ou seja, esse pessoal diz, o Lula diz que ajuda o povo, não sei o que lá, mas não, mente. E aí que eu falo pra vocês, né? Estão demonizando o PT, mas não somos demônios. Sim, são, sabe por quê? Porque você mente. Aqui, ó.
fala de amor, mas faz ódio. E diz que cuida do povo, mas na verdade ferra o povo. Então não, as pessoas percebem que vocês estão errados. Né? É uma incoerência lógica a pessoa ser religiosa e do PT ao mesmo tempo. Né? Aqui, ó, PT lança carta aos evangélicos com crítica ao uso da fé nas eleições. Mas peraí, então por que o PT está lançando uma carta para os evangélicos se é contra o uso da fé na religião, né? Olha que coisa curiosa. É o que eu falo para vocês, esse pessoal, como perdeu o bonde da história, como ficou acreditando que a Rede Globo teria eternamente influência sobre o povo brasileiro, agora, quando tenta voltar atrás, se dá mal, né? E aí a conclusão deles é que tem que botar influenciadores aqui, ó. PT busca influenciadores para engajar a militância, né? O Partido dos Trabalhadores lançará nessa terça-feira, dia 9, uma iniciativa chamada Porta-Vozes do Lula. Aqui, ó, temos que fazer uma grande corrente para mostrar ao povo brasileiro o que o Lula está fazendo pelo Brasil. O quê? As merdas que o Lula está fazendo pelo Brasil, é isso? Se fizer isso aqui, você vai acabar mostrando o quão ruim é o Lula, né? A orientação de Edinho tem sido que a militância possa fazer uma disputa de opinião, abordando assuntos como a postura de Lula a favor das apurações do escândalo do Master e do esquema de desvio do INSS. E por que o Lulinha não está preso ainda? E por que o irmão do Lula não foi investigado ainda? O irmão do Lula está mais enrolado ainda que o Lulinha, e ninguém fala mais dele, o tal do Frei Chico, é Frei Chico? É Frei Beto? Não sei o nome do irmão do Lula lá, que estava metido nesse negócio, né? O partido passará orientações aos militantes sobre comunicação digital, compartilhamento de conteúdo e engajamento nas redes sociais. Essa é, sem brincadeira, a quinta ou sexta iniciativa do Lula nesse sentido. Eu já falei aqui em outros vídeos de várias iniciativas que o Lula cria um site para você ir lá, e aí ele te passa orientações e não sei o que lá. Já deve ser a quinta ou sexta iniciativa do PT nesse sentido. Né? O problema é que eles não percebem que o problema não é esse, o problema são as ideias do Lula que estão muito velhas, né? Eles estão desesperados com isso aqui. PT lança instrumento para mobilizar militância e defender Lula nas redes. Se fosse o Bolsonaro, era chamado de gabinete do ódio. Ah, mas não pode, não é o Lula está defendendo o Lula nas redes, né? O mais engraçado disso tudo é o que eu falo para vocês, por mais que eles estejam fazendo todas essas barbaridades, isso está ficando evidente para o povo, e o povo está rejeitando essa coisa, né? O Lula vai perder essa eleição e vai ter que terminar os dias dele na cadeia, que é o lugar dele. Ele não pagou ainda pelos crimes de corrupção que ele cometeu nos outros mandatos. É verdade, aqueles crimes já prescreveram, ele não pode mais ser condenado por eles, mas já tem crimes novos, já tem toda a pedalada que o Lula está fazendo agora neste governo, que já dá para botar mais uns 20 anos de cadeia para ele aqui, para ele terminar os dias dele dentro da cadeia, que é o que ele merece, e junto do Alexandre de Moraes também, se quiser. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.